Olá, meus irmãos, tudo bom? Aqui é o Pastor Barreto. Nós vamos estar no estudo da nossa lição, a lição da revista Palavra e Vida, sobre tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Vamos estudar a lição de número 12. E essa lição fala sobre o risco da depressão por conta das tribulações. Acredito eu que esse estudo é muito propício para o momento em que nós estamos vivendo, um momento de grande aflição. Nós vamos usar como texto básico a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 8. Olha aí que está na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Esta foi a palavra do apóstolo Paulo, porque ele tinha propriedade para poder falar desse assunto. Ele passou por experiências em que levaram a adversidades, ameaças e que tentaram colocar ele em situação de derrota. Muitas pessoas podem pensar e acreditam que ser cristão é ficar livre, ficar isento de adversidade. Isso nunca foi e nunca será uma verdade. Na verdade, olhando para Jesus, o nosso Senhor, Ele mesmo nos disse que no mundo teremos aflições. João capítulo 16, verso 33. Nós podemos passar por doenças, morte de pessoas queridas nossas, podemos passar por depressão, acidentes, podemos passar por várias situações. E o próprio apóstolo Paulo, em suas cartas, outras, vamos ver que ele passou por esses momentos angustiantes. Mas aí cabe-nos uma pergunta, que é o primeiro tema da nossa lição. É possível ter uma vida sem tribulações? É possível ter uma vida sem tribulações? Por mais que sejamos como o apóstolo Paulo, uma pessoa santificada, uma pessoa consagrada, uma pessoa em que viva debaixo do querer e da vontade de Deus, nós não estamos livres das aflições e nem muito menos das tribulações. Assim como Cristo não teve também, se viu livre desses sofrimentos. Paulo sabia muito bem disso. Por quê? Porque nós não vamos ver ele pregando ou ensinando a respeito de uma vida sem tristeza, sem tempestades ou sem angústia. Quando ele fala nesse verso de número 8 da segunda carta dele aos Coríntios, do capítulo 4, Paulo está dizendo que em tudo pode ser atribulado, é um sofrimento duradouro, ser posto em uma grande prova. Isso significa que toda tribulação que cerca o cristão não haverá necessariamente de gerar em nós uma angústia. Então, como é isso possível? Passar por uma tribulação e não permitir que gere angústia. A angústia, na verdade, a ansiedade é algo que está ligado ao nosso não controle do futuro. É quando recebemos uma notícia de alguma coisa triste e que nos abala, que nos deixa assim para baixo. Por que isso acontece? Porque Deus nos fez assim, com sentimentos, e podemos ter assim a tristeza, podemos gerar um pouco de ansiedade. O problema é que não podemos deixar perdurar, ser duradoura todo esse sentimento. Quando esse momento de ansiedade passa, nós somos preenchidos por uma paz que às vezes as pessoas nem compreendem. Então, o crente ele precisa ser alguém racional ao ponto de entender, olha, eu estou por um momento difícil, de tristeza, de ansiedade, mas isso vai passar. E isso vai com certeza nos impedir de adoecer, isso vai nos impedir de pecar e, em consequência, vai nos impedir de entrar em um caminho de depressão.
Não tem problema algum em você ficar triste ou gerar algum tipo de insegurança a respeito do futuro, tristeza no coração. Isso é normal. O que não pode é deixar tudo isso perdurar por um tempo prolongado. Mesmo ciente e vendo as tribulações que aconteciam sobre a sua vida, o apóstolo Paulo nunca se sentiu destruído, nunca se sentiu desanimado ou desesperado. Mas por que ele assim sentia-se? Porque, em primeiro lugar, ele se via como um ser humano. Esse mesmo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele se compara como um vaso de barro. Um vaso cheio de imperfeições, rachaduras, por certo, causadas pelos tombos da vida. Então, tudo isso também nos faz entender da seguinte forma: você precisa entender que é ser humano. Você não é alguém que não receba os seus problemas, as suas preocupações, tribulações e fica insensível. Não, nós estamos aqui para passar por algum momento de sofrimento. Mas tem, dentro desse texto, 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7, Paulo, que nós temos um tesouro dentro desse vaso de barro. E que tesouro esse? É a própria presença de Deus agindo na vida do apóstolo. Ele tem dentro de si o próprio Deus que preenchia a sua vida. Então, vale a pena ressaltar em que nenhum ser humano é capaz de suportar insensível às tribulações e intempéries da vida. Vamos passar, vamos encarar as coisas, vamos chorar, vamos sofrer, porque nós somos seres humanos. Mas a segunda abordagem é o seguinte: nós temos um grande perigo. E é nessa situação em que muitos entram em depressão. A depressão, ela não surge do nada na vida das pessoas. A depressão sempre tem como causa algum episódio dramático na vida da pessoa. Ou seja, ela não vem do nada, a não ser naqueles casos hereditários ou causa hormonal. Mas o fato é, passamos por alguma tribulação e podemos ter ansiedade, e a ansiedade nos levar a uma depressão. Hoje você pode estar vivendo talvez um momento de paz, um momento de tranquilidade, mas não se espante, pode vir um momento de tribulação, e isso é normal, elas chegam a todos nós. Agora existe uma grande diferença, a tribulação ela não pode ser controlada. A tribulação ela vem sobre nós como uma avalanche e não temos controle sobre ela. Mas a ansiedade, sim, a ansiedade podemos controlar. Como? Confiando plenamente em Deus. Então você pode pensar como o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu posso encarar todas as situações quando estou fortalecido em Deus. Então a sua segurança para poder sair do momento de tribulação, de ansiedade, está no seu fortalecimento espiritual em Deus. As situações difíceis na vida nada mais são do que uma ferramenta que Deus usa para deixarmos de lado toda a nossa momento de autoconfiança, nosso momento de orgulho e às vezes até de teimosia. Deus nos permite ser trabalhados, como esse vaso que o apóstolo Paulo apontou. Então, queridos amigos, irmãos, você que estuda a palavra de Deus, entenda, não vamos deixar que as tribulações nos levem a uma ansiedade profunda e que nos leve à depressão. Vamos deixar Deus trabalhar em nós, no nosso momento de tribulação. Acredito que Deus tem algo muito para falar ao seu coração, se você voltar os seus olhos para a palavra de Deus. E volto no texto nosso de início. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana na presença do Senhor, apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos. Deus abençoe
em nome de Jesus.